mais 6 encontros de oficinas sobre a organização de alguns professores, inclusive do professor Luiz Manuel, que se encontra conosco, a quem cumprimento também, ao professor Horácio e aos demais alunos e alunas aqui do programa, em especial a professora Thais, que nos honra hoje com essa primeira palestra. Não é um evento assim solene no sentido excepcional, porque nós vamos colocá-lo, já estamos colocando ele como regra, mas é importante compartilhar a todos que esta é uma oportunidade de trazermos pessoas de conhecimento ímpar que possa justamente contribuir com a nossa visão dentro do nosso mestrado e de áreas afins. E esses vídeos também fazem parte, na medida em que os professores autorizam, um banco de vídeos que nós já temos na página do curso, que também vai para o YouTube, que faz essa divulgação do programa também para a sociedade, permitindo que as pessoas possam acessar o conteúdo, entender essas informações atuais e importantes. Então, vamos lá ao início dessa segunda oficina. Parabéns a todos os presentes e, mais uma vez, professor Bruno, pela organização. E obrigado, professora Thais, por essa oportunidade também. Muito obrigado, professor Celso. Então, eu gostaria de, primeiro de tudo, agradecer a disponibilidade de todos os professores que aceitaram a participação no nosso evento, em especial a professora Thais, que começa e abre esse evento conosco nesse ano. Até, assim, muito legal a gente ter esse evento, essa oficina no qual a gente permeia o nosso mestrado com conteúdos outros, abre e expande o panorama de pesquisa dos nossos acadêmicos, e aqui nós teremos discussões vinculadas a direito material e também a alguns tópicos processuais que vão poder expandir um pouco a forma com a qual a gente visualiza algumas coisas, até porque senão a gente fica muito fechado só naquele estudo e naquela temática que a gente costuma desenvolver e acaba não tendo espaço para ampliar os horizontes e proporcionar aí uma permeabilidade maior na nossa pesquisa. Eu vou fazer, então, uma pequena apresentação, a introdução da professora Thais, antes de lhe passar a palavra. A professora Thais é docente adjunta, pesquisador sênior da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, pesquisadora de produtividade da FAPERGS, professora titular do programa de pós-graduação em estrito senso de direito da UNOESC, daqui de Chapecó, Santa Catarina, pertinho de onde eu estou, professora do programa de pós-graduação interdisciplinar em ciências humanas na Universidade Federal da Fronteira Sul, membro de inúmeros comitês de conselhos, redes de pesquisa, também autoras de livros, e que, pelo sobrenome, também deve ser descendente de poloneses, presumo eu, professora, como eu, e eu vi que parte dos seus estudos foram realizados na Polônia. Então, eu gostaria de agradecer muito, professora, pela oportunidade e por aceitar participar conosco desse evento. Tens a palavra, pode ficar à vontade. Professora Thais? Travou para vocês também ou só para mim? Travou novamente. Você tem o contato dela, Bruno? Eu vou mandar uma mensagem. Acho que a conexão está flutuando, ela saiu e vai retornar. Ano passado nós tivemos um assim com a professora de Portugal, não sei se alguns lembram. Não, a professora de Portugal não conseguia parar na sala, tadinho. Eu tive um teste antes de fazer aquela aula magna da graduação
com o Wi-Fi, e aqui estava armando um temporal em Francisco Beltrão e a conexão ficava caindo o tempo inteiro. Eu tive que cabear aqui a conexão para ela ficar mais estável. Deixa eu registrar, Bruno, que eu não vou poder acompanhar hoje o dia inteiro, tá? A gente está fechando o último dia do coleta hoje e tem mais umas atividades no direito ali, com questão do curso de Direito EAD, que você sabe, né? Eu vou estar participando também agora à tarde e à noite. Tá bom? Perfeito. Estou tentando contato aqui porque a professora caiu da internet. Retornou. Professor Bruno, eu mudei de ambiente, mudei de sala. Vamos ver se agora eu tenho mais facilidade. Entendeu? Perfeito, agora lhe escutamos, eu lhe ouço bem. Perfeito, perfeito. Peço escusas, então, aos colegas, aos cursistas, aos professores. Agradeço gentilmente o contato e o convite, né, do professor Bruno, estendo aqui a minha saudação à coordenação, professores, coordenadores de linhas de pesquisa, grupos de estudo desse programa, e desde já, então, deixo o convite também para que possamos fazer dessa primeira iniciativa uma linha de caminhada acadêmica e científica coletiva, com o programa de pós-graduação em Direito da UNESC, Campus Chapecó. Professor, eu fiz algumas lâminas, eu não sei se já posso começar, ou se o senhor tem ainda mais alguma... Professora, quando quiseres, o tablado é seu. Muito bem, muito bem. Nós já tínhamos combinado um teto de tempo, né, mas caso eu exceda, eu gostaria que o senhor sinalizasse, né, o término desse meu tempo gentilmente disponibilizado. Perfeito. Muito bem. Então, a proposta foi eu falar um pouco a partir do meu lugar de fala, né? E seguindo o pensador russo, canta sua aldeia e cantarás o mundo. Então, de uma forma muito, muito simples, muito objetiva, eu pretendo, assim, trazer para essa mesa de diálogos, assim, algumas das experiências que eu tenho tido, não só no programa de pós-graduação
em direito, mas também com perspectivas de trabalhos em outros campos, né, em diálogo com a interdisciplinaridade, que estão as epistemologias do Sul e a cultura jurídica. Eu vou contar um pouco dessa nossa trajetória, né? O programa de pós-graduação em Direito da UNOESC, ele inicia em 2013, com a área de concentração em direitos fundamentais. Nós temos duas grandes linhas, direitos fundamentais civis e direitos fundamentais sociais. Eu estou afiliada à linha de direitos fundamentais sociais, e dessa linha, então, nós temos um desdobramento, que é o grupo de estudos e pesquisa, que denomina-se interculturalidade, intersubjetividade de gênero e personalidade. A linha tem... Desculpa, viu? Estou te respondendo só agora. Foi hoje o dia inteiro também. Está me ouvindo, professor? Estou sim, pode continuar, professor. Ah, perfeito. É que eu tive uma interferência aqui, achei que fosse... Então, a linha de pesquisa possui 3 grandes projetos, e um deles, então, está diretamente relacionado com as epistemologias do Sul. A linha, então, é coordenada pela professora doutora Riva Sobrado de Freitas e por mim. Nós temos esse grupo de pesquisa, 30 membros, que são provenientes não só do programa de pós-graduação em Direito, mas também dos programas de pós-graduação em Educação, Antropologia, Sociologia, interdisciplinar em Ciências Humanas, de instituições públicas, privadas e comunitárias. Nós optamos em ter um grupo consideravelmente grande, né? 30 pessoas é um número considerado significativo, justamente para nós termos essa presença da pluridiversidade. Não só pluridiversidade teórica, mas áreas, e principalmente para nós dialogarmos mais especificamente sobre as nossas perspectivas metodológicas. Até porque já não é de hoje que a ciência jurídica, ela vem se questionando sobre esse caminhar de escrita, de ciência, por vezes sempre pelos mesmos caminhos, né? Com o uso, assim, muito expressivo de uma única perspectiva teórica, e também, em alguns momentos, pela não ousadia, eu tomaria a liberdade dos senhores e das senhoras para utilizar esse termo, enquanto praxis metodológica. Então, como reflexão inicial, eu trago essa frase, que ela vem nos acompanhando há alguns anos, inclusive, né? Toda vez que nós abrimos as nossas atividades de pesquisa no programa de pós-graduação em Direito, no grupo de pesquisa a qual eu integro. Nem toda ideia se torna uma boa ideia por ser uma ideia. Às vezes, elas chegam de canhão. Essa frase, ela é um tanto provocativa, e eu acho que ela converge para essa minha interrogação inicial, né? O quão necessário é nós pensarmos a produção do conhecimento a partir de matrizes outras a não a que nós temos instituída como única, verdadeira, intransponível, e que, por vezes, nos leva a dialogar sempre com os mesmos pares. Dentro dessa assertiva, eu acho que torna-se sempre como nossa fundamentação ter conosco de que as antigas, ou então as presentes, e quem sabe duradouras, utopias de fundamentação
e de legitimação que nortearam a cultura da modernidade, elas foram se esfacelando, né? Eu acho que todos aqui, em algum momento, se não leram, foram impactados pelo bom e velho Fukuyama, né? Quando ele preconizou o fim da história. E esse fim da história também se alargou e se ressignificou para as outras ciências. Até porque a ciência, além da sua função acadêmica, ela tem também responsabilidades e responsabilização social. Por que eu gosto de enfatizar isso? Até porque eu, Thaís, optei pela docência e pela pesquisa. Então, eu não tenho dúvidas de que a nós, pesquisadores, cumpre essa função também, por vezes, de fazer o que eu tenho feito nas duas últimas décadas, 2 décadas e meia, né? Que é parar e pensar sobre essa nossa condição do fazer científico. E quando eu digo parar, às vezes, é eu permitir que esses marcos epistemológicos, metodológicos, que foram utilizados pausadamente ou repetitivamente, nem sempre impactam ou trazem minimamente formas de organização dentro de um pensamento coletivo. Então, nós temos que quase que constantemente pensar no fazer científico, na função não só das universidades, dos outros espaços que pensam e escrevem o saber e a sociedade como um todo. Então, a cada pouco nos surgem novas demandas, né, novas agendas, e agendas que por vezes se repetem. E essa repetição nos torna, então, mais compromissados em entender por que resistentes, tão intransponíveis para repensar o fazer científico. E os próprios debates que ocorreram, assim, nos últimos anos, pela própria área de concentração, né, Via Capes tem mostrado isso para a área do direito. Então, é um pouco dentro dessa perspectiva que eu assento a minha objetivíssima fala na tarde de hoje. E pensar o direito, antes de mais nada, pensar a sociedade. E uma sociedade que não é universal. É uma sociedade pluriversal, é uma sociedade que tem um complexo mosaico cultural, é uma sociedade que tem uma trajetória sociohistórica jurídica, que precisa não só ser estudada, mas analisada e também entrelaçada com o que o dia a dia, o contexto cotidiano nos exige. E eu não tenho dúvidas, assim, que é necessário esse reconhecimento para que nós minimamente possamos entender os grandes eixos de tensionamento quando nós estamos envoltos na ciência jurídica. E eu sempre trago por mim essa perspectiva de cantar o território, a territorialidade ou as desterritorialidades que nos cercam. E aí nós temos que buscar a nossa sábia mãe da ciência, que é a trajetória histórica. Então, enquanto Brasil e América Latina, nós tivemos todo um processo, né, de ocupação e povoamento, que comumente chama-se de colonização. Posteriormente, nós temos, então, a chegada, a implantação, consolidação e cristalização do ideário do colonialismo,
que foi muito bem escrito, pensado e analisado pelo sociólogo peruano Aníbal Quijano, e também os seus desdobramentos, que são as colonialidades, a colonialidade do poder, do saber, do ser e do ter. Por que pensar nesses grandes temas, professora Thais? Porque são esses movimentos históricos que vão trazer muito próximo de nós o quanto nós estamos contextualizados ou descontextualizados enquanto ciência jurídica e até operação do direito, para, se não dar respostas e soluções, pensar constantemente que é possível nós termos uma sociedade, primeiro, que realmente potencialize elementos básicos de existência humana. Então, esse é um elemento fundamental. E as epistemologias do Sul, elas são muito recentes, né, pensando enquanto construto científico, mas foi o espaço onde nós melhor nos encontramos para tentar pensar e responder os problemas mais latentes que nos são exigidos enquanto academia. Problemas materiais. Tá? Quando eu digo problemas materiais, é analfabetismo, é fome, é evasão escolar, é violência estrutural, é violência simbólica, é feminicídio, é epistemicídio e tantos outros problemas que chegam à academia. Felizmente nos chegam, né? Hoje estamos num período em que ainda é possível nós pensarmos de uma forma livre todos esses temas. E eu não tenho dúvidas que tudo isso está por trás de um contexto histórico que exige de nós uma reflexão, por vezes, transdisciplinar. Então, o nosso primeiro convite, sempre, enquanto afiliados às epistemologias do Sul, é visualizarmos a produção do conhecimento sempre, no mínimo, a 4, 6 ou mais mãos, né? Não tratar a ciência apenas a partir daquele diálogo de 6 para meia dúzia. E, para pensar a ciência dessa forma, então, nós temos que reconhecer que nós somos um mosaico multicultural, que nós somos pluriversais, e de que nós temos aqui, enquanto América Latina e outros continentes, problemas que nos aproximam. E esses problemas, eles podem ser pensados por nós que estamos mais próximos e não tão distanciados. Até porque o ideário do colonialismo, ele vem assentado pelos marcadores de dominação e poder, ou seja, classe, gênero, raça e trabalho. Então, esses pilares fundantes do colonialismo, eles estão presentes na sociedade brasileira, uruguaia, paraguaia, argentina, peruana, enfim, o que nós chamamos de América Latina, de uma forma mais comum, assim dizendo, nós estamos nada mais, nada menos do que dividindo todos esses problemas, essas tensões sociais, econômicas, políticas, no mínimo com 20 países. E raramente discutimos com esses 20 países, ou com os países africanos, que também passaram por esse mesmo processo de marcação, de ingresso à civilitude pelo ideário da modernidade, do sistema mundo, do pensamento abissal, enfim, pelos marcadores de dominação e poder. Então, quando nós pensamos a partir dessa perspectiva, né, de pluriversalidade, perspectivas múltiplas,
metodológicas, então, as epistemologias do Sul são as que mais se aproximam para nós justificarmos e assentarmos as nossas pesquisas. Então, as epistemologias do Sul, elas têm a sua trajetória iniciada apenas no final do século XX, e tem como proposta a expansão da intencionalidade científica e política, que, pelas palavras do professor Henrique Dussel e do próprio Aníbal Quijano, tem dentre as suas certezas a exaustão intelectual do norte global, traduzida na incapacidade de enfrentar os desafios dos últimos séculos. Ou seja, não adianta nós avaliarmos, pensarmos problemas grandes com respostas simples. Então, nós precisamos ampliar as possibilidades de repensar a praxis científica a partir de outros saberes, ou seja, novos mapas, outros usos e também funções e funcionalidades da ciência. Eu sempre gosto de destacar, de quando nós falamos em epistemologias do Sul, não é um Sul geográfico, né? Aquele da projeção de Mercator, né? A nossa visão de cartografia, tendo como referência o mapa político das Américas, né? O Sul geográfico, ele está a partir de uma perspectiva epistemológica do Norte, quando o Norte, por vezes, não é mais suficiente para responder os nossos problemas, as nossas hipóteses, e trazer, então, essa aproximação e essa responsabilidade que a academia tem também de dar respostas sociais para os países a qual nós estamos inseridos. Então, os eixos impulsionadores são esses, né? A modernidade, o sistema mundo, o pensamento abissal, que é um conceito cunhado pelo professor Boaventura de Souza Santos, e os marcadores de dominação e poder, né? Aqui nós poderíamos citar uma quantidade significativa de autores latino-americanos, de autores africanos, africanistas e também brasileiros. Eu ministro um componente curricular no mestrado que se chama Desenvolvimento Humano e Interculturalidade. E uma das perguntas que eu faço já na primeira aula para os nossos mestrandos é para que eles façam uma lista de autores lidos, né, na sua trajetória, enquanto graduação, especialização e, por vezes, até mestrado, né? Muitos dos nossos alunos já possuem um mestrado, buscam um segundo, por vezes até singularmente um doutor, né? Está nas nossas aulas também. E, não raro, eu me deparo com a condição de que ou eles não são lembrados ou não foram ofertados, possibilitadas leituras, a não ser leituras que tenham a perspectiva do norte global. E isso também reforça, então, a cada dia esse direcionamento que nós temos de pesquisa no programa. Então, enquanto sistema mundo, nós vamos ter o professor Aníbal Quijano, Walter Mignolo, Catherine Walsh, o próprio Henrique Dussel, Maldonado Torres, que foram os pioneiros das epistemologias do Sul. Nós também temos já bons, grandiosos nomes, eu assim diria, em nível de Brasil, que possam ser utilizados, porque em algum momento os próprios mestrandos e doutorandos, né, eles acabam nos perguntando,
Professora, mas é possível escrever uma dissertação citando só gente daqui? Então, essa pergunta já nos traz muitas evidências do quão necessário é pensar a ciência jurídica a partir da onde pisam os nossos pés. Até porque nós temos convergências, né, para os mesmos problemas e as mesmas indagações. Eu acho que isso nos permite também produzir uma ciência que colabore com esse processo de superação de muitas hecatombes humanas que nós temos visto e vivenciado, não só no Brasil, mas também na América Latina. Então, dentro dessa perspectiva de cantar, a aldeia de onde cantam os nossos pés, nós temos, enquanto América Latina, uma espécie de case, né? É um dos primeiros espaço-tempo de um padrão de poder de vocação mundial, com essa identidade cunhada, consolidada e cristalizada pelo binômio modernidade, projeto colonizador. Pensar a ciência jurídica a partir de outras epistemologias também nos faz dialogar com autores e autoras que já desenvolveram estudos a partir de temáticas que, por vezes, para nós ainda nos tornam novidade, né? Eu componho a rede do constitucionalismo latino-americano, que tem me mostrado muito isso, né? Nós estamos, inclusive, na próxima semana, encerrando um curso que nós denominamos de alta formação, com temáticas, assim, muito latino-americanistas. E, mesmo na condição de coordenadora desse projeto, que foi um projeto que iniciou, assim, quase que num final de aula, né, numa mesa de café, eu acho que, por vezes, são os projetos que mais ganham corpo. Nós nos reunimos, assim, 3, 4 mulheres, uma de cada universidade da América Latina, eu aqui do sul do Brasil, a professora Liliana Achuri, da Colômbia, a professora Adriana Guzmán, que é uma educadora popular da Bolívia, e pensamos em fornecer um curso, assim, com temáticas muito simples, mas que, de alguma forma ou de outra, afetavam, né, a escrita científica jurídica. Lançamos o curso e, por um descuido nosso, ou até por falta de estima, não sei se é o termo mais apropriado, deixamos as inscrições, assim, correr solta por 21 dias. Qual foi a nossa surpresa, professor Bruno? Um curso todo ele, assim, gratuito, online, com apoio, né, de 3, 4 universidades, também com o Tribunal Constitucional Plurinacional. Qual foi a nossa surpresa? Em 21 dias, nós tivemos 3.000 inscritos. Praticamente inscritos, assim, de toda a América Latina, Estados Unidos, Europa, e nos deu muito trabalho. Mas, por outro lado, eu tenho acompanhado todas as terças-feiras, né, no canal da rede, então nós entramos ao vivo de algum lugar, né, do mundo, eu diria, nem mais da América Latina. E a quantidade de pesquisas assim, refinadíssimas. Quando eu digo pesquisas refinadíssimas, são aquelas pesquisas que você tem, assim, homens e mulheres que há 1, 2 décadas pesquisam a possibilidade de nós termos também outros olhares sobre o acesso à justiça, outros olhares sobre o direito constitucional.
E o que me chamou a atenção, assim, em uma das apresentações, justamente, foi essa questão da justiça comunitária. Tá? Então, uma pesquisa de muito fôlego, realizada já há 2 décadas, por um projeto interdisciplinar, intercultural, que estão discutindo, então, a justiça comunitária na América Latina. Logo, uniu-se a esse projeto 2 pensadoras africanas, né? E aí a gente já pode constatar, visualizar na prática aquele conceito que por vezes ainda se torna um pouco singular e distante, né, para nós brasileiros, que é de nós pensarmos enquanto Améfrica ou Adina. Ou seja, nós temos muito o que dialogar. E esses diálogos, eles são dos mais profícuos possíveis, né? Nós temos, então, esse caldeamento cultural, artístico, étnico, religioso, temos também aproximações e, por vezes, distanciamento nas questões linguísticas, mas os marcadores sociais, eles nos identificam, eles convergem. Então, a classe, o gênero, a raça, perdão, e o trabalho acabam, então, fazendo com que nós nos aproximemos enquanto fazer científico. Aqui eu trouxe alguns dados, até posteriores, o professor Turbo Nachar profícuo, eu posso compartilhar, são dados, assim, resultantes das nossas pesquisas e até desses encontros e entrelaçamentos que nós temos feito com outros países, com outros pensamentos, com outras temáticas, né, aonde poderiam se transformar em perspectivas de pesquisa médio e longa data, né, desde a aproximação, assim, pelo viés cultural, político, econômico, e dar ampliação às nossas visibilidades enquanto pesquisa. Dentre os elementos que mais convergem nos nossos encontros, diálogos, e resultado também de dissertações, e agora teses que são produzidas pelo programa, então, o tema, assim, que mais aparece são as desigualdades sociais, esse quesito, né, de reconhecimento da formação sócio-histórica jurídica, a formação econômica e a desassistência dos estados, né, não só do Estado brasileiro, mas dos estados como um todo. E também nós acabamos caminhando, por vezes, assim, muito, muito próximos, quando nós analisamos todo essa opção, né, dos estados latinos americanos em ser desassistentes com grande parte das populações. Esses desdobramentos, eles atingem os direitos fundamentais de uma forma, assim, muito incisiva, tanto os direitos fundamentais sociais quanto os direitos fundamentais civis. Nós temos, assim, dívidas históricas, seculares, com centenas de populações, com populações escravizadas, afro, indígenas, populações tradicionais, sociedades que vivem em condição de isolamento, e o que nós chamamos de categorias que já receberam afetação de um ou mais marcadores de dominação de poder social, que são crianças, mulheres, a diversidade
sexual e à diversidade religiosa. Então, nós temos, dentre essas aproximações também, a fome, e a fome, eu até comentei na semana passada, quando eu participei de uma mesa com colegas da Universidade Nacional de Buenos Aires, que, quando eu fui contatada, o professor disse: Thaís, gostaríamos que você falasse sobre a fome que afeta os povos indígenas no Brasil, considerando que, dentre esses grupos sociais, né, que foram apagados, silenciados e, por vezes, em condição de extermínio, eu tenho dedicado o meu fazer científico aos povos indígenas. E eu fiquei um pouco incomodada, assim, quando a professora sugeriu a temática, né, a fome nos povos indígenas. E passou, assim, pela minha cabeça um pouco das aulas que eu tive lá na minha graduação, né? E eu deitei, assim, à noite, e eu fiquei pensando, disse, não é possível que, passado mais de 2 décadas, eu tenha que voltar a abrir a minha biblioteca para buscar livros que tratam sobre essa hecatombe humana que é a fome. Até porque nós somos, literalmente, invadidos pelos meios de comunicação de massa e outros, quase que diariamente com informações do tipo: somos o país com superávit em produção de grãos. Claro que sabemos que grãos não necessariamente são alimentos, mas alguns temas que eles já se davam, quem sabe na minha ingênua perspectiva social e científica como superados, eles voltam à nossa porta. E eu aceitei o desafio do professor, até para não ser deselegante e desagradável, né? E eu fui em busca de alguns números. E realmente a situação, ela é assustadora, né? Então, eu trago aqui alguns índices, né? Ou seja, quase 43 milhões de pessoas na América Latina e no Caribe passam fome. Isso não é mais possível, não é mais aceitável para o século XXI. Está muito relacionado com esse nosso passado fundante de exploração e também opção dos estados em ter, dentre os seus braços extensores, a opção pela desassistência. Tá? Sem contar, assim, as mortes, né, óbitos de menores que têm como causa doenças tropicais, subtropicais, infecto-contagiosas, subnutrição, o processo dos deslocados também, né, os deslocados econômicos, deslocados sociais, deslocados em função de que se instituiu, né, se naturalizou quase que a prática de se montar pátrias laborais, né, aquele processo de pertencimento, eu pertenço a tal nação, não, hoje eu pertenço aonde eu consigo sobreviver. Então, se eu consigo sobreviver no Brasil, aí eu monto a minha pátria laboral no Brasil, no Peru, nos arredores do leste europeu, e assim eu vou me constituindo enquanto sociedade, né? O quesito violência também, nós somos objetos de estudo, né, não só por brasileiros, latino-americanos, por europeus e tantos outros, né, mas a violência também é algo, assim, que bate a nossa porta, e
no geral, assim, a negação, né, dos direitos humanos e dos direitos fundamentais, que a cada período são arrefecidos ou minimizados por conta também da condução política em que os países estão imersos, submersos, e outras terminologias que os cientistas políticos, economicistas também nos têm atentado para isso, né? Dessa relação, então, complexa, né, e também sofrível, esse é um termo meu, né, entre colonizador e colonizados, então nós vamos ter também esse impacto sobre a produção científica, né, branco-preto, sempre os binômios, feminino-masculino, superioridade, inferioridade, civilitude, incivilizado, sensibilitude, esse processo, assim, né, da modernidade em pegar esse caldeamento de culturas, né, esse melting pot, e nominizar em apenas uma categoria, deixou essas arestas que resultaram dos maiores problemas e tensionamentos sociais que nós vivenciamos, assim, nos últimos três séculos. Pensaram que, quando, do início da implantação desse projeto, né, modernidade, pensamento abissal, sistema mundo, nós tínhamos aqui mais de 1.020 etnias, nós tínhamos aqui mais de 5 centenas de línguas, milhares de práticas teológicas e religiosas. E tudo isso foi sendo constituído para resultar numa linha monocultural, ou seja, todas essas matrizes culturais que os povos tradicionais possuíam, eles foram condensados em uma língua portuguesa. As práticas econômicas também, religiosos. E esse processo, assim, à medida que eu, sujeito externo, chego e digo, pois bem, professor Bruno, agora, para que o senhor seja incluído no projeto de civilitude, então nós vamos pegar uma borrachinha, nós vamos apagar ou evidenciar o seu tamanho, as suas características, os seus traços fenotípicos, ou nós apagamos ou nós potencializamos. Nós vamos, a partir de agora, dizer, bom, tudo que você aprendeu, ok, aprendeu, eu reconheço, mas a partir de hoje, mude sua língua, sua forma de se relacionar, de se comunicar, de produzir. Altere seus rituais para que você, então, seja inserido nesse novo processo. Então, todos nós que passamos por esse processo, que resulta na reestereotipização coletiva e na reidentificação, consequentemente, nós temos aqui esse processo também de legitimação de quem é superior e de quem é inferior. Se para você ser visto como homem e mulher, eu tive que dizer o que são características de homens e mulheres, é porque eu sou dotado de algumas práticas que me permitem
decidir por você. E essa, entre aspas, decisão, ela vai impactar no processo de formação, não só do pensamento social, do pensamento jurídico e da cultura jurídica nacional e latino-americana. Tá? Então, é preciso reconhecer todo esse sistema, é preciso ver que esse processo de justiça universal, por vezes, ele precisa ampliar olhares, ele precisa se aproximar dos outros campos de saber e conhecimento, é preciso reconhecer que esses marcadores sociais, já apontados por 2 ou 3 vezes, eles estão, sim, presentes no século XXI e, eu diria, quase que diariamente na operação do direito, no fazer científico e também na ciência jurídica. Então, aqui, eu trago algumas imagens, assim, para nós também refletirmos juntos, né, sobre esses marcadores sociais e de dominação, como eles têm, como eles afetam ou têm afetação, não só no dia a dia, mas também nesse processo, né, de extensão do colonialismo por meio das colonialidades, e como ele vai se ressignificando a cada dia, né. Essas imagens, elas são de um projeto de extensão, na união de algumas universidades do Rio Grande do Sul, como o Poder Judiciário, e outros segmentos em defesa a alguns grupos, então, justamente que foram ressignificados, reestereotipizados e também reidentificados no passado, que é um passado que nos bate a porta a cada dia, né? Aqui está um fragmento de uma música cantada entoada por um grupo muito conhecido, não só no sul do Brasil, mas também em todo o Brasil, que reforça, então, esse marcador, tá? Por vezes, nós temos também a presença da interseccionalidade, ou seja, né, quando um ou mais desses marcadores de dominação e poder incidem sobre o mesmo corpo, classe e gênero. Aqui também é um fragmento de uma música de grande escuta e também impactação, né, já que nós temos como um processo de formação cultural. Aqui nós temos a interseccionalidade, classe, gênero e raça. E o nosso repensar, assim, quase que quinzenal, né, que é quando nós nos encontramos enquanto grupo de pesquisa, se não com todos os membros, mas por seccional, é de que é necessário a cada dia nós pensarmos não só o pensamento jurídico, a ciência jurídica, mas a própria cultura jurídica como um desdobramento de todo esse processo que conflui no que nós chamamos hoje de sociedades subalternas e subalternizadas. Esses marcadores sociais de dominação, eles acabaram, então, impulsionando os genocídios, genocídios indígenas, genocídios também contra as
populações escravizadas, genocídios esses que estão em curso, tá? Eu, por vezes, até as pessoas mais chegadas me perguntam, né, Thais, você não acha muito pesado utilizar o termo genocídio para o século XXI? E aí eu digo, bom, vamos buscar os números, as cifras, né? Então, nós temos a cada 23 minutos um jovem negro assassinado no Brasil. Até porque o conceito de genocídio, nós buscamos etimologicamente o conceito de genocídio muito em uma academia eurocentrista ou eurocentrada. Se nós pegarmos outras epistemes, e aqui nós podemos citar as epistemologias do Sul, nós vamos ter um conceito que não só explica, mas justifica de que o uso desse termo, ele é profícuo, ele é necessário, e, por vezes, ele deve ser reforçado, né? Nós, enquanto Brasil, temos a menor população autodeclarada indígena dos 20 países pesquisados aqui na América Latina. Também tivemos, no ano de 2021, o maior número de mortes já registrados de ambientalistas, ativistas e indígenas da última década. Também o desdobramento, dentre os desdobramentos, nós temos a prática do etnocídio, o desenraizamento, o apagamento cultural e material, a destruição, assim, sistemática, incisiva, e por vezes até considerada como uma violência menor, frente a essa diversidade que compõe os países, os epistemicídios, ou seja, essa prática de não aceitar que há outras matrizes que possuem conhecimentos, saberes, culturas, que não necessariamente tenha que se passar pela cultura branca e ocidental. Esse branqueamento epistemológico é um tema que nós temos pensado, eu acredito que em nível de Brasil há mais de 3 décadas, mas ainda, se compararmos com outros países, até os nossos vizinhos argentinos, né, ainda o número de trabalhos que pensam e pesquisam sobre essa temática é muito menor. Eu fiz uma pesquisa de dados de três países, Brasil, Argentina e Peru, acho que há uns 6, 7 anos atrás, para escrita de um artigo, e me chamou a atenção, eu peguei, assim, as maiores universidades públicas desses 3 países, e busquei pela temática povos indígenas. E também o Brasil foi um dos que tem um número menor. O que me chamou a atenção, a Universidade Nacional de Buenos Aires, a UBA, em 1950 já tem tese de doutorado escrita sobre a questão do epistemicídio e as culturas indígenas. O memoricídio também não podemos deixar de falar, que ele nos acompanha, né, a eliminação do patrimônio tangível e intangível, todo esse processo, né, de saqueamentos, intervenções, e, inclusive, negações à memória de algumas comunidades. Vejam vocês, senhoras e senhores, de que há menos de 24 meses nós tivemos mais um ataque ao Museu Nacional do Índio no Rio de Janeiro. Quando eu digo ataque, é depredação mesmo. 3 ou 4 jovens, se não me falha a memória, entraram em uma das alas que estava como uma intervenção
de alguns artistas indígenas que anunciavam ou denunciavam o processo de desterritorialização e perda de seus territórios, e parte dos trabalhos que lá estavam expostos foram, assim, cruelmente e a olhos vistos de outros visitantes, e inclusive por 2 dos artistas que lá estavam presentes, foram destruídos. Tá? Simplesmente os jovens entraram, retiraram dos tripés, das paredes, jogaram no chão, pisaram em cima desses trabalhos, viraram as costas e foram embora. Quando interrogados o porquê tinham feito aquilo, disseram que, bom, o Museu do Índio, primeiro que não deveria estar lá, né? Não deveria estar no Rio de Janeiro. E segundo, porque memória indígena não compõe a memória do povo brasileiro. Então, são essas e outras questões que acabam, assim, fazendo o nosso dia a dia, o nosso pensar no programa, né? Como eu falei a vocês, eu pesquiso, né, me dedico a duas décadas, a pesquisa de campo com povos indígenas do sul do Brasil, mas também com outras experiências, né, sul, sudeste, e isso tem levado com que grande parte dos meus orientandos e orientandas também se utilizem dessa perspectiva metodológica, outra que não seja tão somente a bibliográfica, né? Nós trabalhamos com olhares etnográficos, com a própria etnografia tradicional, e aplicada não só aos povos indígenas, mas também populações africanizadas, africanistas, e outros grupos, assim, que por vezes ficam, o que nós chamamos, assim, à margem da história. Tá? Me coloco à disposição, professora Bruna e demais colegas, se ainda houver tempo para dialogar. Peço escusas, né, por esse processo de não cumprimento do horário em função da rede, mas minimamente é isso que nós fizemos, né. Somos o grupo que mais tem dissertações e teses, né, depositadas no banco de dados com o uso de pesquisa de campo. E pesquisa de campo, agora vou pedir licença aos doutores, né, chamar aqui a atenção dos alunos, pesquisa de campo com a professora Thais é chapéu, protetor solar, botas e trabalhar com vivências nesses espaços, né, vivências do cárcere, vivências com povos tradicionais, com todas essas populações que, por vezes, passam pelo processo, né, de apagamento, silenciamento, direto ou indireto, pela sociedade, pelo Estado, e, por vezes, até pela academia, né, porque, não raro, professor Bruno, e outros colegas, sou perguntada, mas isso é tema, professora Thais, para estar no mestrado em Direito? Violência obstétrica em populações, em corpos feminizados? Sim. Ou já fui surpreendida num evento em que um pesquisador que não fez muita descrição em perguntar, disse-me que para eu me manter na academia seria importante, já que eu era uma jovem pesquisadora, mudar o tema, né, porque os meus dias seriam curtos, até porque pesquisar indígenas não leva ninguém a nada, né. Para contrariedade desse professor, hoje eu quase que tenho semanalmente um convite, né, para contar um pouco das nossas experiências e das minhas
escrevivências, né? Como bem nos alerta a nossa querida Conceição Evaristo, né? É preciso contar para além do que os dogmas nos formam. Então, muito obrigado pela escuta, pela gentileza dos senhores, deixar que há de mais precioso na nossa vida, que é o tempo para me ouvir nesse início de tarde. Devolvo a palavra para o coordenador da mesa, professor Bruno. Muito obrigado, professora Thais, e devo dizer que, assim, existe uma deficiência do nosso estudo jurídico, principalmente em olhares específicos, né? Esse último final de semana, uma parte da turma que aqui nos ouve teve aula de direitos humanos comigo, e uma das tentativas foi de ampliar um pouco os horizontes e os panoramas e mostrar que alguns problemas e alguns defeitos não são nossos, mas são compartilhados com realidades diferentes, sobre outros pontos de vista, sobre outras óticas, né? E quando a professora fala, né, da acadêmica que pergunta, nossa, mas dá para escrever sobre violência obstétrica, né? Eu, por muitas vezes, tinha muita gente que perguntava, nossa, professor, mas o senhor vai estudar tribunais internacionais de direitos humanos, vai fazer o que com isso, né? E hoje a gente, por exemplo, tem condições de verificar a aplicação, né, de algumas dessas decisões e de alguns desses panoramas internacionais, e quando a professora falou em violência obstétrica, não me deixou de vir à mente, né, a situação do Fujimori, que realizou todo aquele genocídio, né, em razão da esterilização dos povos indígenas do Peru, né, com o objetivo de evitar com que eles se reproduzissem. Vejam, isso já, né, sentenciado e aplicado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Mas antes de que, né, eu me empolgue e tome para mim todo o tempo que deva ser dos nossos acadêmicos, eu gostaria de perguntar se algum de vocês quer fazer alguma intervenção, algum questionamento ou algum comentário direcionado à professora Thais, pode ficar à vontade. Só peço que façam aquele indicativo de levantar a mão da sala para que a gente não tenha, né, pessoas que se sobreponham, por favor. Mas isso não significa que vocês tenham que ficar com vergonha, tá? Eu estou vendo o Marcos Felipe ali, louco para se manifestar. Ó. Fique à vontade, Marcos. Bom, professor, já que você, o senhor chamou, né? Boa tarde, professora. Para mim, essa temática, ela é um pouco mais importante do que algumas outras, porque eu já falei outras vezes, em outras aulas, eu sou do Pará, e eu já tive contato com algumas pessoas que trabalham com os povos indígenas. Eu participei de algumas palestras, de algumas rodas de conversas na Universidade Federal de lá. Então, lá na Universidade Federal do Oeste do Pará, na UFOPA, existe muito a inclusão dos povos indígenas, existiram turmas, inclusive, que foram formadas e graduaram somente com pessoas indígenas. Então, assim, eu acredito que é uma temática que merece, sim, ser debatida, e eu acho que tem uma importância muito grande. E quando a professora fala que existem pessoas que acreditam que não é uma temática que consiga desenvolver um estudo mais aprofundado, eu concordo com a professora, discordando dessas pessoas, porque foi até uma questão que a gente levantou na aula do fim de semana passado com o professor Bruno, por exemplo, envolvendo questões de direitos humanos. Qual que são as limitações que os direitos humanos trazem no momento que a gente vai interferir na realidade dessas pessoas? Porque a gente precisa entender que são culturas completamente diferentes das nossas. Então, assim, já ouvi pessoas falarem de órgãos, por exemplo, como a FUNAI, que às vezes protegem excessivamente ao ponto de não deixar entrar determinado objeto da urbanização
nessas sociedades mais tradicionais. E como eu vejo essa situação, na verdade, o que a professora trouxe, de não apagar essas culturas. A partir do momento que eu deixo entrar determinadas culturas dentro dessa, eu posso fazer com que questões originárias desses povos acabem se perdendo. Então, eu concordo muito com a professora quando a gente tem essa situação de que é um estudo que precisa ser realizado, e eu acho que dentro do nosso ambiente acadêmico, trazendo para o direito e para o processo, a gente precisa ainda mais evoluir nesse sentido, porque eu acho que a nossa visão ela é muito contaminada com o que a gente vê rotineiramente da sociedade, da nossa sociedade, que não está em volta, não está em contato com esses povos. Eu acho que a gente fica muito contaminado com a nossa própria perspectiva, nossa própria visão de mundo, que a gente acaba se cegando para realidades que são alheias à nossa, mas que são tão realidades quanto a nossa. Muito bem, Marcos. Eu conheci, né? Conheci algumas comunidades tradicionais e nativas do Pará, né? Não tive um contato, assim, enquanto vivência científica, mas cada uma com as suas singularidades, tá? E eu, inicialmente, assim, eu ainda estava muito focada em escrever sobre os povos indígenas. E eu comecei a dar mais espaço para a escuta. E eu aprendi muito, e acho que o resultado das nossas pesquisas, até pela procura que elas têm, nós somos muito procuradas, assim, demandadas, né? É um pouco o resultado disso. Quando os colegas perguntam por que tantos meses para a senhora escrever um artigo científico? E eu digo, bom, porque só para ouvir exemplo de um produto científico resultante de uma pesquisa de campo com essas populações leva 6, 8, 9 meses. Então, só para eu ouvir os 28 líderes das comunidades indígenas do sudoeste do Paraná, oeste de Santa Catarina e norte do Rio Grande do Sul, eu levei 9 meses. Isso só para fazer coleta de depoimento. Aí você tem visita à terra indígena, depois autorização, gravação, transcrição, análise e, por fim, às vezes transformar. Esse nosso projeto impresso ultrapassou 200 páginas. Aí você pega, literalmente, né, essas 200 páginas e tenta condensar em 20, que é o que a revista nos coloca como teto, né? E essa aprendência constante, né, Marcos e colegas. Eu instituo há um tempo também a perspectiva do leitor externo para os meus textos. Então, sempre tem aquele cara, gente boa, que está cheio de coisa para fazer, e diz, mas a Thaís solicitou, ainda vou ler o texto. E um dos meus grandes interlocutores, eu acredito que, quem sabe, alguns aqui conheçam, é o professor Fernando Dantas. E numa das vezes, o professor Fernando me ligou, inclusive. Ele faz, assim, leitura detalhada. E ele me disse, Thaís, eu estou muito incomodada com um termo que você utiliza. Eu reproduzia muito o termo assim, os povos indígenas do sul do Brasil vivem em extrema pobreza. Eu usei por várias vezes o termo pobreza. E o professor Fernando me disse, Thaís, por que você usa esse termo? E eu rapidamente enumerei várias coisas. Eu disse, tem negações as mais variadas. E aí o professor Fernando disse, Thaís, como você tem, dentre as perspectivas, a escuta, pergunta para eles o que é pobreza. Será que não é um conceito teu? Deixa as cosmologias, ancestralidade, os saberes múltiplos que você tanto traz como assertivos para a pesquisa te responder. E eu fiquei com aquele troço assim, sabe, Marcos?
pensando. Até que numa das minhas idas e vindas, assim, entre o oeste de Santa Catarina e o norte do Rio Grande do Sul, eu parei numa terra indígena. E eu estava com outro projeto, escuta de mulheres, né, que tinham sofrido violências simbólicas. E antes de eu iniciar a minha pesquisa oficial, né, eu perguntei para elas assim, olha, antes de nós começarmos aqui a pesquisa, o que vocês entendem? O que é ser pobre, o que é pobreza? Nós estávamos, assim, eu acho que mais de 20 mulheres. Aquela pesquisa tudo de bom, né, sentada embaixo de uma árvore, num gramado, que também aí se desconstitui. Aí eu perco muitos bolsistas, tá? Porque daí o pessoal acho que vai ficar o tempo inteiro em um dos meus gabinetes, né, ou de Santa Catarina, ou do Paraná, e aí eu digo, ó, gabinete por 45 dias, depois por 145 dias, tu vai ficar lá na terra indígena, Caingangue, Guarani, ou você vai perambular, né, vai andarilhar junto com os indígenas compulsoriamente urbanizados. E eu perguntei, e a anciã que eu já tinha entrevistado, a dona Salustiana, ela me olhou assim, né? E ela fumava, à época. Ela deu uma baforada, e ela me disse assim, pois tu sabes, que pobre é tu. Ui. Eu disse, é mesmo? Por que a senhora acha que eu sou pobre? Porque a senhora vive com pressa. Sempre tem dor nos braços. Eu reclamava muito de uma dor no ombro, de tanto digitar, enfim, né? Não teve fio. E hoje é sábado. E a senhora ainda está aqui trabalhando? A pobre é a senhora. Aquilo veio para mim assim, com quem dissesse, ai, né, esse Fernando Dantas não precisaria ter me dado esta tarefa. Ou seja, eu acho que eu fiquei uns 6 meses, assim, meio não querendo perguntar mais nada. Ah. Esta senhora, semi-alfabetizada, já fez mais de 500 partos. Junto, faz práticas de curandeirismo, enfim, né? Então, quando uma pessoa dessas é ouvida, e aí as outras começaram a dizer também. E aí, dentro dessa concepção originária de pobreza, elas foram apontando elementos de percepção de categorização social ocidentais que, por vezes, nós quase que damos como universal, assertiva e não perguntamos. Então, é um pouco isso, sabe? A pesquisa etnográfica, essa escuta, esse respeito ao lugar de fala, eu acho que ele deve, em algum momento, ser melhor visto pela ciência jurídica. Eu ando muito incomodada com essa prática de tutelagem científica. Tá? Sempre alguém branqueado escreve sobre algo ou outro. Dá trabalho? Claro que dá trabalho. Dá muito trabalho. Hoje, para vocês terem uma ideia, logo cedo, 2 das minhas orientandas. Uma estava num hospital regional, que ela trabalha com direito reprodutivo e abortamento, então ela estava dentro de um hospital regional. E a outra, então, estava dentro de uma unidade carcerária feminina. E esse pessoal fica, assim, 6 meses, 8 meses, por vezes 1 ano. 1 ano. E isso, em algumas vezes, resulta, assim, em 20 páginas da dissertação. Num olhar muito linear, pô, ficou 1 ano para escrever 20 páginas. Agora, pergunta qual é o impacto também dessa vivência para com a formação. E aí eu sei que é difícil, né, professor Bruno e outros colegas, porque nós temos N desdobramentos, né, dos nossos discentes, por questão do tempo, trabalho, né, eu também me considero, assim, bem
contemplada, porque grande parte dos meus orientandos tem bolsa, CAPES ou CNPq, e fazem, né, da vida acadêmica quase que a integralidade do seu tempo, né? Mas eu não tenho dúvidas que é por aí o caminho, né? E a ampliação também desse conceito horrível de que fazer pesquisa é voluntariado. A pesquisa é trabalho e, como eu disse, é muito trabalho. É muito trabalho. Perfeito. Né? E mais do que concordar, né? A gente tem conversado bastante, né? Até numa das nossas primeiras oficinas, né? A gente tratando sobre, né, pesquisas de campo e a possibilidade de vocês de levantamento de números, de casos, né, concretos e específicos, né? Até quando a gente comentava na semana passada, né, uma das maiores dificuldades do direito é porque a gente fica querendo tratar as coisas sempre como abstratas, como generalistas, como ascéticas, e no final das contas a gente tem que resolver problema de pessoas com nome, com RG, com CPF, com endereço, e que, né, de um jeito ou de outro acabam nos compulsionando, né, e nos puxando em 2 ou 3 rumos diferentes. Mais alguém quer fazer alguma intervenção? Por favor, pode ficar à vontade. Eu acho engraçado que quando eu pergunto isso, tem gente que está se mexendo até eu perguntar, e daí trava, sabe? O Zé Bruno é um que ele nem respira, coitado, quando eu pergunto se alguém quer fazer alguma pergunta, né? Eu acho que a conexão do Zé Bruno trava nessa hora e ele não, né? Ele nem se mexe, né? Boa tarde, professor. Boa tarde a todos. A conexão tá boa, professor. É que a palestra foi tão esclarecedora que não restam dúvidas. Obrigado. Muito bem. Por favor, Karina, pode ficar à vontade. Professora, uma coisa que sempre pensei, não sei se está correta ou não, é em relação ao que você estava falando da branquização dos costumes dos indígenas aqui do Sul. Aqui em Moarama, o contato que eu tenho com indígena é os que estão nos sinais pedindo moeda, né? Mas minha família é de Guaíra, e aí ali ainda tem tribos, e meus avós, eles foram catequizados pelo pessoal americano mesmo, missionários americanos, batistas que vieram. Então, desde pequeno, tanto a minha avó quanto minha tia-avó, elas tinham esse costume de ir até a aldeia para ensinar o cristianismo para os indígenas. Então, assim, qual que é a situação, eu não sei a que pé está a situação dessa branquização de costumes dos indígenas do Sul. As aldeias ainda têm suas religiões, tudo virou um sincretismo, como que funciona? Então, Karina, como eu apontei, né, de todos os países da América Latina, nós somos o que tem o menor índice, né, 0,04% da população. Esse número já nos dá alguns indícios, né, do ecocídio, do etnocídio, do memoricídio e também do epistemicídio. Por quê? Nós temos bons trabalhos, né, em nível de Brasil sobre a temática indígena, mas, claro, teríamos que ter outros, e também um pouco com vistas a esse processo de nova roupagem dos próprios povos indígenas, né? Culturalmente, assim, nós temos um processo muito, muito diversificado. Um dos meus bolsistas, que até nesse momento está em Lisboa, ele trabalhou com a etnia Tabajaras. Ele ficou especificamente
em João Pessoa. Tá? E o foco dele, até então, tinha sido me acompanhar, né, com os caingangues. Então, foi um choque, assim, para ele, porque já no primeiro dia que ele chegou lá, ele foi uns dias antes do que eu, ele ficou 40 dias, né, por conta de que nós temos, então, essa possibilidade até de ter recursos públicos, né, para desenvolver essas experiências metodológicas. E aí ele me ligou, Karine, ele me disse assim, professora Thaís, agora eu achei índio. Eu disse, é mesmo? Então me conta, o que é índio? E aí, claro, muito assentado ainda naquela visão do século XV e XVI, que foi tido como geral dos povos indígenas no Brasil, dentro de uma mega diversidade, né? Aquela coisa, assim, do indígena com tacape, tanga, pena e pintura corporal. Meus queridos, como sobreviveriam os guaranis, os choclentes e os caingangues aqui na divisa, né, de Santa Catarina com o Rio Grande do Sul, uma temperatura que nem hoje, de 1 grau negativo. É até infantil pensar dessa forma. Então, eram povos que cobriam os seus corpos, mas a visão que nós temos é um pouco essa, né, dos primeiros quadros pintados, assentados até em todo esse processo de visão eurocêntrica, né? Então, são incivilizados, não têm alma, andam sem roupa, até porque o corpo já tinha um marcador social para esses europeus, feminino e masculino, né? Aqui, a questão de gênero, ele é reforçado, né, porque gênero é um construto cultural, conceitual, e essas relações, então, elas vão se desdobrando nas mais diversas performances. Os indígenas do sul do Brasil, eles foram, por vezes, corpos de 2 senhores, tanto de Portugal quanto da Espanha. Isso os sobrecarregou de ter uma característica que as nossas pesquisas têm se mostrado contrárias, de que eles são dóceis. E eu até, numa das atividades, as pessoas me disseram, a senhora trabalha com os caingangues. Eles são gente boa, né, professora? Eles não decepam ninguém, eles são bonzinhos com as mulheres. Eu digo, não, né? Não é por aí. Então, nós temos características, assim, muito diversificadas. E isso impacta, de novo, na questão do direito. Porque nós ainda não conseguimos pensar uma dogmática, um próprio corpus normativo a partir dessa diversidade. Sendo mais específica, assim, quanto à questão da religiosidade. Nós tivemos, a partir de 1992, uma mudança também de acompanhamento dos povos indígenas pela própria FUNAM. Isso alterou a configuração e o organograma, inclusive, de poder e poderes. Ou seja, essa pesquisa que eu fiz, né, mapeando o sudoeste do Paraná, oeste de Santa Catarina e norte do Rio Grande do Sul, grande parte dos antigos caciques, né, hoje o termo não é usual, mas dessas lideranças indígenas, eles têm uma escolaridade significativa. Nós temos caciques aqui na nossa região, que inclusive foram nossos alunos, com 2 pós-graduações. Nós temos cacique com mestrado. A faixa etária também desse cacicado, hoje, ela é bem menor. Nós temos cacique com 28 anos. Então, toda aquela perspectiva, né, de que o cacique tinha o reconhecimento do grupo, capacidades com características étnicas, hoje não necessariamente, tá? Mas, detalhe, isto
é o resultado de uma política apresentada pelo próprio poder público. Tá? E eu acho que vocês seguidamente escutam assim, isso aí não é índio, professor. Eu ouço muito, né, nas minhas... Isso não é índio. Eles têm caminhonete, eles têm iPhone, eles têm tais práticas de vestuário, etc, etc. E o que a senhora me diz sobre isso? Eu digo, não pergunte para mim. Pergunta para quem desenvolveu todo esse processo de aculturação, assimilação e transformação cultural compulsória feito pelo próprio Estado brasileiro. É só você pegar as atas da Fundação Nacional do Índio e você ver quantas e quais foram os encontros, as formações realizadas de 1992 até 2022. E aí você vai entender o porquê de todo esse processo. E aí o pessoal se apossa, né, por vezes, desse desconhecimento e descategoriza questões básicas que é o processo de desterritorialização, territorialização, né, marco temporal, etc, etc. Então, a partir desse momento, outras coisas foram mudando. E, mais especificamente, sobre a religiosidade, a partir de 2010, nós vamos ter, assim, a decisão do Conselho Nacional das igrejas neopentecostais em também acessarem as terras indígenas. Então, tem uma terra indígena que eu visito e acompanho muitos pesquisadores, né, eu recebo e acompanho pesquisadores, assim, não só aqui da América Latina, mas da Europa também, que é Ipuaçu, é um pequeno município do oeste de Santa Catarina. Porque ele tem características, assim, ele tem toda uma reconstrução, assim, de arquitetura, escola, saúde, em vistas à interculturalidade. E, em 2019, eu estive lá com um pesquisador argentino. E como ele queria ver e passear, assim, em vários espaços, eu me dei o trabalho de contar, Karina, quantos templos ou quantas portas, quantas placas religiosas tinham lá. Tá? Dentro dessa comunidade, que majoritariamente são caingangues, existia 308 pessoas, e eu contei 27 portas. 27. É um número super expressivo, tá? E os nomes, nomenclaturas das mais variadas, tá? Mas 27, além da cristã católica e das pentecostais tradicionais, tá? Assim, a presença de um sincretismo, tanto é que é muito comum, mesmo os filhos de mulheres, assim, que são seguidoras, né, de uma igreja neopentecostais, fazerem o enterramento do cordão umbilical de acordo com o ordenamento ancestral, tá? Aquele pedaço do cordão umbilical que sai, depois de algum tempo, se faz uma solenidade, se enterra, tá? Então, mesmo essas mulheres, elas seguiam isso. Alguns cuidados corporais também, eu dialogo muito com mulheres, aí de mulher para mulher algumas coisas saem, né? Então, essas relações, elas precisam ser estudadas. E quando eu digo ser estudadas, não me vem, até o momento, outra forma, a não ser essa, de estar lá dentro da terra indígena. Tá? Eu possuo registro, né, enquanto pesquisadora junto à FUNAI também, então eu tenho
um trânsito, assim, muito mais acessível que outros pesquisadores, as terras indígenas aqui do sul do Brasil. Mas, mesmo assim, eu, às vezes, leio algumas análises, né, avalio alguns trabalhos que me deixam claro, sim, é preciso estar na aldeia para falar do índio. Né? E ouvir, não só chegar lá, aplicar o questionário, traduzir, enfim, né? Trazer toda essa perspectiva. Não sei se respondi, Karina. Tem o colega Marcos, eu acho, né? Falei bastante. Marcos, tu pode fazer a pergunta, daí eu só pediria que fosse, assim, mais conciso, né? E daí a gente tem a outra fala daqui a pouquinho, para a gente Pode também deixar, não perder a professora Thais a tarde inteira. Na verdade, é um pouco mais objetiva, professora. Nos slides, a senhora colocou a questão do gênero, né? E aí, agora, a senhora voltou a falar sobre isso. Eu só fiquei curioso se a senhora já conseguiu, já chegou a trabalhar com alguma população indígena que tivesse um entendimento de gênero diferente desse comum que a gente tem de homem e mulher. Então, Marcos, sim, nós temos, tá? Por outro lado, esse processo de não aceitação, né, esse marcador social, gênero é um conceito, né? É um marcador de dominação e poder. Isso eu gosto de frisar e repetir, tá? Esse movimento, assim, de violências sistemáticas, né, violência contra o patrimônio natural, violência contra a pessoa, fez com que parte de algumas etnias que tinham outras formas de pensar libido, corpo, prazer, expressão corporal, elas recuassem e colocassem em prática esse processo que está muito mal demarcado, não é muito bem, é muito mal, porque se fosse muito bem, nós não seríamos os maiores matadores da diversidade sexual. Nós não ocuparíamos esse topo de pirâmide, né? Então, eles tiveram que recuar para evitar que mais uma violência incidisse sobre eles. Por outro lado, trabalhos na área do direito que discutam diversidade sexual ou a partir do não marcador conceitual de gênero, eu te diria que é raro. Tá? Aí já fica o meu primeiro convite. Ó. Quem está pensando em seguir para o doutorado, está aí uma temática. Nós já temos alguns estudos da antropologia, da sociologia, que apresentam, assim, como esses povos, então, se identificavam. Porque nós somos tão marcados, tão carimbados por esses marcadores sociais, que a gente não consegue pensar os corpos fora dessa caixinha do marcador. Não consegue. Assim, a questão da racialidade. Né? Quando o colega comentou a questão do branquear, do branqueamento, da branquitude, e isso é tão duro para nós que pensamos e acompanhamos gente muito boa que estuda isso, né? Silvia Almeida, Lourenço Cardoso, Conceição Evaristo, Djamila Ribeiro, Tula Pires, nós que não só pensamos, mas dividimos espaços, mesas, bancas com esse pessoal estuda há 20, 30 anos essa temática, e aí eu volto para alguns lugares e as pessoas me dizem, que estranho a senhora falar de raça e é tão branca. Então as pessoas ainda acham que branco, quando eu falo branqueamento, branquitude, as pessoas ainda levam para um conceito de determinismo biológico. E eu digo, mas não é possível. Não é possível. Professora, mas aonde eu posso... Olha, isso aqui em 1970 já tinha gente que escrevia, mas é o que eu digo, daqui a pouco você fica 5 anos dentro de um bacharelado e você não lê
um autor que discuta, por são considerados termos menores. Eu, de vez em quando, o pessoal diz, a doutora Thais, ela é das periferias, né, os temas periféricos. Não. Pode ser que esses coletivos foram periferizados. Nós somos maioria enquanto desassistência do Estado. E aí vamos inverter um pouco até o uso dessa terminologia. Se a cada 10 corpos negros que circulam pelas maiores capitais do Brasil, São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, 7 são os que mais recebem voz de prisão ou são acordados de manhã por uma arma, pelo simples fato de terem um ou mais marcadores de poder e dominação, não vem me dizer que isso é singularidade. Que não é. Vejam agora quantos pesquisadores externos, neste exato momento, estão não só na América Latina, mas escolhem o Brasil como porto de parada para pesquisar feminicídio. Não é por nada. Não é por nada. Então, eu acho que isso, Marcos e demais colegas, precisa ser tensionado. Precisa ser tensionado. Né? E eu não tenho dúvidas, assim, esses marcadores sociais, eles precisam ser vistos por quem tem um marcador pelos nossos olhos. Pelos nossos olhos. Queridos, muitíssimo obrigado. Eu também tenho que me despedir, porque eu tenho uma outra fala agora, na Faculdade de Direito de Buenos Aires, e me coloco à disposição, tá? Eu mando para o professor Bruno, se vocês acharem necessário, a apresentação, quiçá alguns referenciais que nós utilizamos, de autoras, autores, dentro dessa perspectiva das epistemologias do Sul. Muito obrigada. Muito obrigado, professora, pela gentileza, pela fala e, como a senhora disse, né, pelo que nos é mais precioso, o seu tempo, né? Queria agradecer aos acadêmicos, né? Então, a gente tem aí um intervalinho de 10 minutos até que tenhamos, né, a nossa próxima fala. Professora, só antes de lhe deixar sair, o professor Celso me pediu que ele perguntasse se a senhora tem alguma restrição com relação à divulgação da sua fala no nosso site do mestrado. Podemos colocar essa gravação lá à disposição? Muito obrigado. Né? Então, vamos ao nosso intervalo. Professora Thais, muito obrigado pela gentileza. Né? Espero que nos voltemos a encontrar em breve. Grande abraço. Boa tarde a todos, muito obrigada. Peço excusas e desculpas por não acompanhar os colegas, mas já tem aqui o pessoal me chamando para entrar na outra sala, para testar o microfone. Boa tarde, pessoal, muito obrigada.